Estamos apresentando Construindo Cidadania, um debate com a comunidade. Sua participação é importante aqui na 9 de Julho Católica. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho. Olha, minha gente, definitivamente a gente tem que falar aqui sobre violência sexual contra mulheres. E o estupro, a gente sabe, é a última consequência dessa realidade, que pode começar com uma simples cantada na rua ou um olhar constrangedor na fila do supermercado, por exemplo. Depois daquele episódio absurdo ocorrido no Rio de Janeiro, onde mais de 30 homens abusaram e estupraram de uma garota de 16 anos, o Brasil inteiro passou a se mobilizar contra esse tipo de violência contra a mulher, usando o termo cultura de estupro, para nomear tal atrocidade. Muitos questionam esse termo, cultura de estupro, adotada nos últimos dias. Mas basta, minha gente, observar a história recente da nossa sociedade para enxergarmos claramente o óbvio, ou seja, comportamentos voltados à tolerância e normalização deste tipo de violência quando se tenta justificar tal ato, culpando a vítima e colocando a sexualidade da mulher como objeto de banalização. Cultura de estupro, portanto, é um termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa as suas vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. Ou seja, quando em uma sociedade a violência sexual é normalizada por meio da culpabilização da vítima. E isso significa que existe, então, a cultura do estupro. Por exemplo, mas ela estava de saia curta. Ah, mas ela estava indo para uma festa. Ah, mas ela não deveria andar sozinha à noite. Ah, mas ela estava pedindo, né? Estava provocando. O que dizer de uma sociedade que acha normal uma mulher ser constrangida na rua por uma cantada, normal ser assediada no transporte coletivo, normal uma mulher ser estuprada por estar bêbado, por usar roupas sensuais, normal ser forçada a fazer sexo com um companheiro porque ele é seu marido, normal ser vista como objeto de prazer para satisfazer as vontades alheias. A gente vai falar sobre esse tema agora, conversando com ela, que é amiga da Rádio 9 de Julho, colaboradora aqui do nosso programa e que atua na luta pelas causas de emancipação feminina e defensora dos direitos universais das mulheres. Eu estou falando dela, Muna Zen. Muna, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, Mona, mais uma vez a sua participação aqui. E o assunto de hoje, né, é um assunto que não dá mais para a gente empurrar com a barriga e a gente tem que falar dessa questão de assédio sexual, dessa cultura de estupro, desse episódio, né, que o Brasil inteiro acompanhou nos últimos dias, né, e o pior, não é a primeira vez que isso acontece, mas parece que agora será que caiu a ficha, né, de que o assédio sexual, o estupro, essa violência sexual existe e a gente estava fazendo vistas grossas? Cidinha, você colocou muito bem esta situação, este estupro coletivo com 33 homens armados. Veja a crueldade do fato, a gravidade do fato, a violência deste crime contra uma jovem, contra uma menina. Isso não só chocou o Brasil, como chocou o mundo. A mídia internacional divulgou esta brutalidade, este crime contra o gênero feminino, não é? Eu entendo que nós estamos num momento muito, muito grave em relação às meninas, às mulheres. As idosas também estão sofrendo muito. Nós precisamos repensar esta cultura em relação ao gênero feminino. Esta questão do estupro diariamente acontece na nossa sociedade. Nós temos uma pesquisa
que diz que cada 11 minutos uma mulher é violentada. E veja o que é mais grave, violentada dentro de casa, violentada pelo marido, violentada pelo pai, pelo amigo mais próximo da família, o quanto ainda o ambiente familiar não protege as meninas, o quanto ainda há uma cultura de que o gênero feminino é uma coisa, portanto esta coisa pode ser usada como desejar o homem. Você citou um dado muito sério, que é a relação não consentida entre uma relação estável, entre um casal, não é? Quantas vezes uma mulher com a dupla, tripla jornada de trabalho, extenuada, cansada, às vezes sofrendo por alguma doença, não deseja ter sexo, não quer ter sexo, e por ser esposa, o marido se sente no direito de ter sexo naquela hora. E isso também é um estupro. E o pior, não é? Fala assim, ela tem que satisfazer as minhas vontades porque eu sou o marido dela. Pois é. Sabe? Mas então, nós temos que não só ter uma relação das duras penas, porque pena só por si só não resolve. Nós temos que ter a convicção na cabeça desses jovens de que não terá impunidade. Isto não vai passar por despercebido. Isto tem que ter uma resposta dura do Estado brasileiro, mas muito dura. E é fundamental que a gente também se pergunte, será que ninguém percebeu que naquela casa estava entrando mais de 33 jovens? Ninguém percebeu nenhum sinal numa casa onde tem mais de 33 jovens e somente uma menina? Quantas horas essa menina ficou nesse cativeiro? Quantas horas essa menina ficou sem se comunicar com qualquer cuidador, com qualquer relação de família, pai, mãe, irmã, amigo e amiga? Hoje qualquer menina na sociedade brasileira tem um celular. Então é fundamental que os adultos, os cuidadores, os amigos, os parentes tenham códigos de comunicação. Precisa ter código. Deu um sinal no telefone, não atendeu, é para o pai, a mãe perceber que alguma coisa está acontecendo. Nós precisamos criar esses códigos de defesa. E os vizinhos, não é uma questão de fofocar a vida dos outros. Quando percebe que numa casa entrou 33 meninos e ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém suspeita de alguma anormalidade, nós também somos responsáveis por esse crime, porque nós nos calamos mediante esse crime. Verdade. Alguém se calou mediante esse crime. É verdade. Não é? Ô, Mona, então eu acho que a gente tem que mudar essa cultura, ter a cultura da proteção, ter a cultura de denunciar, porque quase desses estupros que nós temos na realidade brasileira, somente 10% denunciam. Tal a violência do crime, tal a violência que essa menina vive após um estupro dentro de casa, após um estupro do pai. Imagine como uma pessoa vai romper com isso, como ela vai falar, que coragem ela vai ter para falar. Mas quando ela tem um Estado que a protege com políticas públicas, a acolhe, a respeita, diz para ela, menina, você não está só, nós estamos juntos para combater esse crime, com certeza as mulheres vão se empoderar e vão denunciar, e isso não vai continuar se repetindo. É inaceitável que uma sociedade como a nossa tenhamos a cada 11 minutos um estupro. É muito violento, porque isto, Cidinha Fernandes e ouvintes da Rádio 9 de Julho, é uma chaga que sangra todo dia. Isto é responsabilidade da família, é responsabilidade da educação, é responsabilidade da mídia e é responsabilidade de todos nós. Nós que estamos no metrô, estamos num coletivo, numa van e percebemos sinais de possíveis violência,
nós não podemos nos calar. Nós temos que denunciar e intervir para salvar sequer uma vida. Mona, você citou várias coisas aí que fazem a gente buscar outras linhas de reflexão também, quando você fala, né, da cultura da mulher objeto, né, de se sensualizar a figura feminina, e isso já vem de longe. Eu tô me lembrando aqui que no início do ano 2000, olha que já tem um tempo bom, né, a gente conversou inclusive nesse programa aqui, quando aquelas letras de funk, né, incitavam a violência e a sexualidade, a sensualidade feminina, e também falando da questão de violência, quando a gente cantava dói um tapinha não dói, né? E a partir daí expondo a figura feminina, né? E a gente como pessoas cegas, né, vendo tudo isso acontecer, para chegar 16 anos depois, né, e presenciar, né, a mídia mundial, né, divulgar essa história, esse fato horroroso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. São boa lembrança. Não é verdade, Mona? Boa lembrança. Porque tudo isso acontece porque nós nos calamos. Nesse meio de comunicação, vem alertando sinais de violência. É verdade. O tapinha não dói é a porta aberta para o óbito. É verdade. É assim que começa. É com tapinha, é com beliscão, é com empurrão, não é? É assim que começa a violência, que pode até levar uma mulher ao óbito. É verdade. Então nós temos que ter muito claro isto. Erotizam as meninas, crianças, muito cedo. Eu sei que uma criança gosta de brincar com o batom da mamãe, com as roupas da mamãe, com o sapato da mamãe, ok. Mas isso tem um limite. Isto o cuidador tem que perceber, não é? Uhum. A erotização, meninas muito cedo com roupas de mulheres, não é saudável, porque queima uma etapa da infância da criança. Verdade. Não é? Então, nós precisamos ter muito atenção em relação a isso. Mas este caso tomou esta proporção porque entrou para a internet. Eles jogaram na internet este crime. Mas isso porque eles acontece. estavam certos da impunidade deles, Mona. Exato, eles estavam apostando nisto. Eles são de uma arrogância ímpar. Eles entram na delegacia como se nada fosse acontecer com eles. Exatamente. Não é? Tal a convicção que eles têm que isso não é crime. Uhum. Que estuprar uma mulher não é crime. Agora, você sabe... Violentar uma mulher não é crime. Subjugar uma mulher não é crime. Você sabe que o IPEA fez uma pesquisa e dos pesquisados, não é? 58% acreditam que em casos de estupro, vejam bem, ouvintes da Rádio 9 de Julho, dizem o seguinte, 58% dos entrevistados, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Isso aí é realmente inacreditável em pleno século XXI, ainda vitimizar a vítima, responsabilizar a vítima. Esse é um argumento do machismo, esse é um argumento do agressor, esse é um argumento muito chifrinho do violentador, né? Porque ele a estuprou, porque ele tem o conceito de que ela é uma coisa dele. E não é porque ela está com decote, não é porque ela está com uma mini saia, não é por isso, não é por aquilo. Nós não temos que buscar desculpas, nós temos que responsabilizar quem cometeu esta crueldade, este crime. Então, a moça tem que ser acolhida, tem que ser tratada, tem que ser amada, tem que ser respeitada, tem que ser recompor a autoestima dessa moça. Uhum. Não entrar nesses argumentos. E o que é pior, ainda operadores da lei aplicam esse argumento, usam esses argumentos, vitimizam mais uma vez a vítima. Por isso que eu digo, nós temos que ter equipamentos muito qualificados, muito preparados. A mulher tem que entrar e sentir, aqui eu sou acolhida, aqui eu sou respeitada, aqui é a cultura de combate à violência. No espaço que ela for procurar, ela tem que ter essa segurança.
conversava ontem à noite com a doutora Albertina Duarte, uma das maiores autoridades do Brasil em relação à saúde da criança e adolescente. E ela me dizia que hoje ela vai dar uma coletiva muito preocupada com a intervenção clínica desta menina, a abordagem clínica desta menina, a abordagem psicossocial desta menina, o quanto é fundamental nós sairmos da esfera policial. É evidente que a inteligência vai ter que buscar esses criminosos, levá-los a eles cumprirem a sua pena devidamente, mas temos também que correr muito para ver se essa menina não pegou alguma doença sexualmente, não engravidou, enfim, o que aconteceu clinicamente com esta menina. Então eu estou muito feliz com a abordagem da doutora Albertina Duarte, de realmente levar para a opinião pública um outro lado, o lado do ser humano, o lado da menina na sua recuperação clínica, né? Isso é muito importante nesse momento também. Por isso, num crime desse, nós temos que ter a intervenção de todos os lados, da família, da comunidade, dos meios de comunicação, não é? Da saúde, da área clínica da saúde, da polícia. A polícia é fundamental também nesse momento, agiu até agora e vamos ver o que é que vai acontecer quando esses moços chegarem na cadeia. Olha, Mona, que esse caso não passe impune, não é? E que a partir daí a gente possa enxergar de outra forma, não é? A mulher, como ela deve ser enxergada mesmo como um ser humano que ela é e não um objeto. Uma grande entrevistadora do programa da Rádio 9 de Julho, lamentavelmente, a esse tempo que nós estamos conversando com os ouvintes 9 de Julho, alguma moça, nesse momento, no nosso país, está sendo violentada, sendo estuprada, se não levada ao óbito. Nós temos que realmente entender essa questão, não somente nas comemorações do 8 de março, não somente nas comemorações do Dia da Mulher, mas isso é cotidianamente. Nós temos que nos fiscalizar cotidianamente como educamos nossas filhas mulheres, como que as escolas educam as meninas e os meninos. A educação sexista leva a essa infelicidade, leva a essa chaga. Essa é uma chaga para o povo brasileiro. É dramático ter um país que em cada 8 minutos uma mulher é violentada, é estuprada. Isto é terrível para uma sociedade. Então nós precisamos ter uma grande unidade nacional para combater a violência contra a mulher. E hoje a violência também contra o idoso. Olha, Mona, eu agradeço muito a sua participação aqui. Tomara que na nossa próxima conversa, né, a gente tenha, de fato, notícias boas para falar a respeito. Eu agradeço um abraço muito a você, Cidinha, 9 de julho, e colocar que qualquer desrespeito, seja ele qual for, desrespeitar qualquer direito é violência. Qualquer direito. Um beliscão é violência. Um empurrão é violência. Desautorizar a mulher falar é violência. Esses são os sinais da violência. Mona, portanto, os sinais são dados. Cabe a cada um de nós observarmos e reagirmos mediante a esse tipo de violência. Um abraço, muito obrigada, querida. Um bom dia a todos. Não vamos ficar somente na emoção. Vamos agir. Agir com políticas públicas de proteção ao gênero feminino. Um bom dia, Cidinha Fernandes e ouvintes da Rádio 9 de Julho. Bom dia, querida. Um abraço. Muito obrigada. Voltamos às 11h05 no Bom Dia, Povo de Deus. Até lá.